Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, sou Guilherme Carvalho, psicoterapeuta e também atuo aqui na clínica Indonet, auxiliando na parte administrativa. Bom, hoje estou aqui gravando esse vídeo para vocês, para a gente conseguir falar um pouco do que a gente vem mostrando para vocês ao longo dos últimos meses, que são as terapias injetáveis. Então, para quem tem dúvidas, o que são as terapias injetáveis? As terapias injetáveis, elas são aqueles medicamentos, hormônios, nutrientes, vitaminas, minerais, que são aplicados diretamente na corrente sanguínea ou intramuscular. A diferença principal, quando a gente fala entre a administração por via venosa ou intramuscular e a via oral, é o caminho que esse medicamento ou essa vitamina vai percorrer até chegar onde deveria ser metabolizado, no fígado, por exemplo. Então, quando a gente fala de uma administração via oral, a gente fala que a gente passa pela boca, a gente passa pelo esôfago, a gente passa pelo estômago, depois a gente chega no intestino, dali é feita a absorção pelo fígado. E quando a gente tem alguma doença, como uma desbiose, uma infecção intestinal, uma gastrite, pangastrite, uma inflamação no estômago, uma esofagite, por exemplo, a gente fala que nesse ponto a gente tem uma perda aí já considerável daquilo que é administrado. Então se administra, por exemplo, 40 mil unidades de vitamina D e você vai ter uma absorção ali de cerca de 30% caso você tenha alguma situação como essas ou até menos. Então é quando a gente vê que o paciente toma um medicamento e no final ele não chega na resposta que o médico gostaria que ele chegasse. Então nesse ponto é onde entram as terapias injetáveis. Por quê? A gente tira todo esse caminho, toda essa complicação e a gente já vai direto na corrente sanguínea. Então o medicamento ou os nutrientes já são metabolizados muito mais rápido e naquela dosagem que a gente indicou. Então é uma vantagem assim muito grande para quem busca um tratamento mais assertivo. Além disso, fica muito aberto quando a gente fala das terapias injetáveis, né? Então a gente fala assim, o que pode trazer de benefício, pode ser aplicado a quê? Então vamos lá. Pacientes que têm síndromes metabólicas. Então, paciente, quando faz a aplicação ali, vamos falar do paciente inicialmente bariátrico. Então, o paciente ele já tem uma cirurgia que ela é desabsorvitiva. Então, ele fazendo a ingestão da medicação ou da reposição vitamínica, por exemplo, via oral, ele vai ter uma quantidade de perda bastante significativa, porque ele já perdeu o caminho do fundo gástrico. Nesse caso, quando faz a administração via venosa, e em alguns casos, depende do que vai ser administrado, via intramuscular, a gente fala que a gente tem essa absorção retomada. Então o paciente que não consegue estabilizar ferro, vitamina D, vitamina B12, vitaminas do complexo B, vitamina B1, paciente que não consegue estabilizar o seu quadro de saúde por conta da má absorção, por conta justamente da cirurgia que foi realizada, bypass gástrico nesse caso, por via terapia injetável, ele tem uma absorção adequadamente perfeita. Então isso vai facilitar muito lá na frente quando esse paciente for tendo, por exemplo, os exames sendo refeitos e o acompanhamento dele no dia a dia, que a gente faz também aqui na clínica, tá? O acompanhamento do paciente pós-bariátrica, mesmo nós não realizando a cirurgia bariátrica, a gente também faz esse acompanhamento. Então é uma coisa que eu acho que é bastante relevante. Fora isso, a gente tem pacientes, por exemplo, que têm uma dificuldade natural em absorção, por algumas doenças pré-existentes ou por síndromes metabólicas. Então, nesse caso, novamente, se faz necessário as terapias injetáveis para que ele tenha uma melhor resposta do seu organismo, da sua fisiologia, àquela patologia que ele tem, sendo ela crônica, recorrente ou pontual. Então, é recomendado para quê? Para tudo. O paciente está no processo de emagrecimento e estabilizou. Nesse caso da estabilização dele, ele consegue de uma forma bastante objetiva dar uma acelerada no metabolismo, fazer com que seja queimada as gorduras localizadas, região abdominal principalmente, que é a mais difícil. Pacientes com queda de cabelo, a gente consegue também, através das reposições, adequar os níveis e fazer com que esse paciente tenha uma redução da queda de cabelos. Paciente que está se sentindo triste, o paciente está se sentindo desmotivado, o paciente que não está conseguindo encontrar dentro de si resposta mais pronta a essas situações, como o estresse também,
a gente vai lá e consegue observar que tem uma diferença das vitaminas B, às vezes baixa, cortisol às vezes também baixo, e aí a gente entra com essa reposição, muitas vezes em uma única aplicação já é o suficiente para que isso tudo seja equilibrado, e aí o paciente refaz o exame, sendo refeito o exame a gente vê se continua equilibrado e a gente vai com uma periodicidade ali que o médico define de acordo com a resposta fisiológica do paciente, repetindo esse exame, baixou, vai lá e faz a reposição via intravenoso de novo, via terapias injetáveis. Então, ou seja, ela é aplicada também para o caso de estresse, fadiga, depressão, cansaço excessivo, síndrome de Burnout e por aí vai. Mas não para por aí. A gente também tem pacientes, por exemplo, que tem uma dificuldade em absorção de algumas coisas porque tem, por exemplo, uma vitamina D muito baixa. E porque ele mora em um local muito frio, não tem aquele sol que ele vai pegando no dia a dia para ajudar na absorção. A gente tem os pacientes que fazem, por exemplo, a opção por ser vegetarianos ou veganos, então eles têm uma ingestão menor de alguns tipos de proteína, principalmente a proteína animal. E a gente tem pacientes que entram, por exemplo, em um processo de doença, como as terapias focadas no tratamento oncológico, as terapias focadas em tratamentos de doenças como a ELA, por exemplo. E o paciente, às vezes, ele tem uma queda de imunidade. Então ele pode entrar com uma terapia injetável, ele levanta a imunidade dele, ele fica bem e fica menos propenso às doenças aí sazonais, como as gripes, os resfriados e por aí vai. Então, ou seja, para a imunidade também é sensacional. Então, aqui eu tentei dar uma explicação muito sucinta, breve e simplória do que são as terapias injetáveis, a diferença dela para as terapias via oral, medicamentosas, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no vídeo, mandar pra gente através de mensagem direta ou WhatsApp. E a gente vai aí levar todas elas ao Dr. Guilherme Antonietti, que é o nosso médico responsável, e aí ele vai conseguir responder a todos com a máxima clareza e prontidão possível, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e tenham uma ótima tarde.